Para começarmos nossa apresentação da parte de matemática do trabalho de exatas e ciências biológicas, iremos falar um pouco sobre o álcool, que foi uma das substâncias citadas nos vídeos do Khan Academy e também estava presente na atividade proposta para a resolução. Inicialmente, precisamos entender que o álcool é uma substância de características de um depressor, ou seja, ela desacelera as funções vitais do nosso corpo, resultando em alguns problemas a curto prazo e, como irei dizer posteriormente, alguns a longo prazo. A princípio, ela acaba resultando em fala ininteligível, que são aquelas falas e conversas desconexas, pois não tem muita conexão entre o que está sendo dito. Os movimentos oscilantes, que são aqueles movimentos sem tanto controle, uma falta de coordenação motora, pois você acaba não tendo noção do que você está fazendo. Percepções alteradas, que é quando você não consegue entender tão bem o espaço à sua volta. Às vezes você vai encostar em algo e aquilo está mais longe ou mais perto do que você imaginava. E também a incapacidade para reagir rapidamente. Como, por exemplo, se alguém for jogar algo para você, talvez seu cérebro não compute tão rápido e você acabe sendo atingido pelo objeto antes que você possa pegá-lo. Além disso, a gente também consegue encontrar algumas mudanças de comportamento a curto prazo. O álcool pode gerar, se consumido em altas doses, uma desinibição, ou seja, você não vai ter barreiras que antes você tinha para dizer e fazer algumas coisas. Talvez você apresente um comportamento um pouco mais violento ou bem mais violento, dependendo de como é o seu organismo, o que gera alguns problemas como brigas, desentendimentos familiares, agressão. E também, outro fator que a gente observa bastante, os acidentes de trânsito, que como você perde sua noção de controle, sua percepção, tudo isso contribui para você acabar num acidente de trânsito, já que é muito importante quando você está dirigindo ter ciência do seu espaço, ter paciência e ter controle do que você está fazendo. Para entrar nos problemas e consequências a longo prazo, irei falar primeiramente o trajeto do álcool pelo corpo para entender por que alguns problemas ocorrem. Quando consumimos o álcool, a bebida desce pelo nosso esôfago, chegando ao estômago, onde cerca de 20% das moléculas de etanol, que é o álcool, são absorvidas e acabam entrando no nosso sangue. O restante dessas moléculas de etanol ela passa direto para o intestino delgado, onde são absorvidas e caem na nossa corrente sanguínea. Uma vez que elas estão no sangue, as moléculas de etanol são transportadas para todos os tecidos do corpo, como o fígado, o cérebro, os rins e o coração. Após absorvido pelo sangue, 10% desse álcool é eliminado pelo suor, pela saliva, pela urina e pela respiração. A maior parte do álcool acaba por ser metabolizada pelo fígado, ou seja, as moléculas de etanol são quebradas em partes menores até serem transformadas em gás carbônico e água. Como eu disse nessa parte de transposição pelo corpo, o álcool no sangue é transportado para diversos órgãos. E isso acaba sendo um problema, por assim dizer, porque a longo prazo essa ingestão está associada a várias condições negativas no nosso corpo, como por exemplo o câncer de mama, o câncer oral, as doenças cardíacas, os derrames e as cirroses hepáticas, por exemplo. E isso se deve a justamente essa distribuição. A gente consegue encontrar que essa parte vai para o coração é associada a problemas cardíacos, principalmente com pessoas que já têm uma predisposição, seja propriamente sua ou por genética familiar. Em questão do câncer, caso a pessoa também tenha um quadro predisposição, ela pode acelerar o processo para esse câncer ou pode agravar ele ainda mais. No fígado, que é uma das partes mais importantes do nosso corpo, porque se ele não funciona, nosso metabolismo também não funciona, o álcool acaba gerando muitos danos, o que é terrível para o corpo de uma pessoa, já que além do álcool danificar e desacelerar o metabolismo, tanto é que o álcool te causa sono no segundo momento, depois da euforia e da desinibição, acaba que
não só o álcool vai estar prejudicando ali, outros alimentos e substâncias como remédios ou café, coisas desse gênero, que forem para o seu fígado, também vão ter um metabolismo desacelerado. Elas não vão se degradar ali com tanta facilidade. E acaba que essa demora causa outros problemas, seja pela demora em si, ou seja porque o alimento, substância, não deveria ficar ali tanto tempo na forma como ele está. Então, o álcool praticamente nessas quantidades exageradas e com esses problemas que ele pode causar, deteriora bastante o corpo de uma pessoa. Isso se tratando desses órgãos mais da parte inferior do nosso corpo. Além disso, a gente também tem uns efeitos no cérebro e na rede neural, o que também gera problemas bem graves e principalmente, além daqueles que eu citei, que são de efeito mais a curto prazo, gera a longo prazo o alcoolismo, que é uma doença, uma dependência terrível, já que você literalmente fica dependente. Você não tem controle do seu próprio corpo, você acaba tomando atos ou decisões que talvez você não tomaria se você tivesse em plena consciência. Você pode se tornar mais agressivo, mais inconsequente e enquanto você tiver, pelo menos, um corpo sob seu controle, você vai tomar essas decisões horríveis para a sua vida, que pode afetar todos à sua volta, mas vai chegar um momento que até isso não vai ser possível. Você vai se deteriorar tanto e seu corpo vai ficar tão danificado, seu cérebro, seu controle, que você não vai conseguir. Você vai literalmente ficar dependente daquilo. E é aí que a gente entra em alguns tratamentos. A princípio, quando o estágio de gravidade do alcoolismo não está tão grave, uma terapia pode ser indicada, seja com médicos, clínicas ou grupos como os Alcoólicos Anônimos, ou também, num estágio mais intermediário, talvez dosagens de remédios sejam indicadas ou coisas do gênero, ou nos mais graves dos estágios, dosagens de remédios altas e a desintoxicação por hospitais e clínicas, que é uma situação bem triste, já que durante esse processo, às vezes a pessoa na desintoxicação vai ficar muito mal, talvez ela saia sem o movimento de algumas partes do corpo, como tem casos já de pessoas que não conseguiram andar depois que se recuperaram, porque o álcool já tinha danificado muito o sistema e partes do corpo não funcionavam mais como era antes. Então, é importante ter essa conscientização de que o álcool, por mais que ele seja uma droga lícita e que tenha uma questão de aceitação social atualmente, em doses exageradas não passa de um problema que você está trazendo que unicamente vai destruir o que você tem e vai te impedir de realizar muitas coisas na sua vida. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a parte do exercício no trabalho interdisciplinar. Supondo que o indivíduo tenha bebido uma certa quantidade de latas de cerveja rapidamente e que não bebeu mais nada depois, quanto tempo demorará para que a concentração no sangue seja de 0,05 gramas por litro? Considere que a concentração esteja variando conforme C de T igual a 1,2 vezes 0,7 elevado ao tempo, onde C é a concentração de álcool e T o tempo em horas. Resolva os itens abaixo para auxiliá-lo no raciocínio. Letra A. Determine abaixo a concentração de álcool no sangue. Bom, para resolver o item A, nós vamos usar a função que ele nos dá no enunciado e a partir disso nós vamos determinar a concentração alcoólica conforme o decorrer do tempo, como vocês podem ver aqui na tabela abaixo. Muito simples. No total, em 0 horas temos 1,2, como vocês podem ver no cálculo, 1 hora 0,84, 2 0,58, 3 0,41, 4 0,28 e 5 0,20. Letra B. Qual a relação entre as concentrações descritas no quadro acima? Seguem algum padrão? No decaimento delas, não. Mas para resolver, para achar elas, eu acho que eu não sei se serve como padrão, mas multiplicando 0,7 da anterior, a gente acha da frente, pelo caso de uma potenciação. Não sei exatamente, eu acho que isso não se considera um padrão, mas
é uma análise que dá para fazer. Letra C. A concentração de álcool no sangue está decaindo a qual taxa? Essa taxa é igual para qualquer tempo? Com relação às concentrações de álcool obtidas com o decorrer do tempo, nós vamos nos ater a uma taxa de decrescimento. E assim a gente pode considerar uma progressão geométrica. Dessa forma, nós vamos calcular a razão, como vocês podem ver aqui onde eu fiz o cálculo. Então, nós vamos achar que a nossa razão é 0,7. Letra D. Em quanto tempo a concentração de álcool será de 0,05 gramas por litro? Mostre como você chegou nesse resultado. No último item, a gente precisa encontrar o termo da progressão geométrica para poder determinar a quantidade de horas que deverá transcorrer para essa concentração. Portanto, estamos buscando uma função do tempo transcorrido em relação à concentração de álcool no sangue, ou seja, a função inversa da exponencial. Então, nós vamos fazer o cálculo. Bom, eu fiz o cálculo aqui, como vocês podem ver, onde C de t é igual a 1,2 vezes 0,7 elevado ao tempo. Nós vamos simplificar isso. Depois, nós vamos ter que relacionar um pouco com a função logaritma para poder resolver esse exercício, como vocês podem ver aqui no cálculo. E nisso, a gente vai achar que em aproximadamente 9,1 horas, a quantidade de álcool no sangue vai ser de a concentração de álcool no sangue vai ser de 0,05. Perdão.